Homens que oferecem às mulheres refeições grátis, favores financeiros e presentes materialistas para ganhar o favor delas. O terceiro dos 5 tipos de homens que vou discutir, que fazem de tudo para evitar e prevenir a rejeição por parte das mulheres e esperançosamente evitar qualquer forma de reação ou resposta negativa delas, são aqueles que recorrem a oferecer refeições grátis, favores financeiros e ou presentes materialistas, na esperança de motivar as mulheres a terem relações sexuais com eles. Em meus livros, geralmente me refiro a esse tipo de homem como Mold Tree alvos, mas outros homens e mulheres na sociedade muitas vezes os chamam de otários ou capachos. Qual é a diferença entre um homem que age como pagador ou sugar daddy e um homem classificado como trouxa, capacho ou Mold Tree alvo? Um homem que atua como pagador é aquele que oferece compensação financeira diretamente a uma mulher. Geralmente uma prostituta de rua, uma garota de programa ou uma puta de luxo, em troca do que parece ser companhia sexual garantida. Um exemplo de pagar por sexo seria você contatar uma garota de programa e oferecer pagar R$ 75, em troca de ela fazer sexo oral em você. O principal problema do pagar por sexo é que isso é ilegal em muitas cidades e países, pois, juridicamente, pagar por sexo é sinônimo de solicitar uma mulher para sexo, ou, mais formalmente, solicitação de prostituição, o que é contra a lei em muitos lugares. Semelhante a ser um pagador, está a ideia de ser sugar daddy ou patrocinador financeiro de uma mulher. Quando você é sugar daddy ou patrocinador financeiro, você nunca oferece dinheiro diretamente em troca de companhia sexual. Em vez disso, você se oferece para pagar muitas das atividades sociais da mulher e ou suas despesas mensais de moradia, e você e ela mantêm um acordo não escrito de que ela recompensará sua generosidade financeira e materialista com acesso regular, semi-regular ou ocasional à sua companhia sexual de curto ou longo prazo. Esse tipo de comportamento é geralmente conhecido como paparicar a mulher com jantares e saídas. O que mais separa o trouxa, o capacho ou o mold tree alvo do pagador ou do sugar daddy, patrocinador financeiro, é que o trouxa, o capacho ou o mold tree alvo nunca verbaliza de forma direta seu desejo de fazer sexo com a mulher de interesse. Ele simplesmente presume que a mulher de alguma forma sabe que ele deseja fortemente transar com ela, o que na realidade geralmente é verdade. Consequentemente, o homem que é um mold tree alvo acaba gastando uma quantia significativa de dinheiro com mulheres só para terminar compartilhando a companhia delas de forma não física, não sexual e puramente platônica, na esperança de longa data de que um dia a mulher simplesmente decida conceder a ele permissão para ter relações sexuais. Lembre-se, no capítulo anterior discuti o conceito de verbal game versus não verbal game, e mencionei como uma forma de não verbal game é conhecida como energia masculina e ou subcomunicação. Desde o início, a meados dos anos 2000, ou até um pouco antes, sempre tive vários críticos homens que me diziam coisas como: Alan, eu não acredito que você deva verbalizar diretamente seus desejos, interesses e intenções sexuais para as mulheres, nunca. Acho que você deve apenas insinuar seu interesse em fazer sexo com uma mulher por meio de várias formas de duplo sentido sexual e subcomunicação. Se você for direto verbalizando seus desejos e interesses sexuais para uma mulher, você está basicamente pedindo para ser rejeitado. Sempre mantive essa crença. Se você concorda com esse tipo de avaliação, então, simples assim, você é um homem que nunca interagiu socialmente com uma mulher experiente, esperta e altamente materialista do tipo gastadora de tempo manipuladora. Veja bem, o principal fator que permite que mulheres gastadoras de tempo manipuladoras explorem e se aproveitem de trouxas, capachos e mold tree alvos é exatamente esse. Um homem não pode depender exclusivamente de formas não verbais de comunicação com mulheres quando está lidando com uma putinha de atenção, uma provocadora, uma interesseira ou uma manipuladora perde tempo em geral. Esse aviso não é apenas minha opinião pessoal.
Mulheres que atuaram por anos como gastadora de tempo manipuladora, com dezenas ou centenas de homens, literalmente compartilharam esse insight comigo em várias ocasiões, quando eram amigas próximas ou conhecidas. Toda vez que um homem tenta esconder, negar, camuflar ou suprimir seus verdadeiros desejos, interesses e intenções sexuais das mulheres, ele automaticamente abre a porta para uma gastadora de tempo manipuladora jogar o jogo com ele. Garantido. Como apontei várias vezes nos últimos 20 e poucos anos, existem realmente apenas 3 tipos de interesse sexual que uma mulher mantém em relação a um homem. Interesse sexual genuíno, conhecido como luxúria ou tesão. Interesse sexual manipulador e oportunista, o tipo de interesse sexual que uma prostituta de rua, acompanhante, puta de luxo, sugar baby ou interesseira manteria com os homens. Interesse sexual coagido e ou não consensual. Quando a mulher só aceita transar porque está sob efeito de drogas ou álcool, se sente fisicamente ameaçada ou foi enganada e manipulada emocionalmente a acreditar que o homem realmente a ama e que é um relacionamento sério. O quarto tipo de interesse sexual seria simplesmente nenhum interesse sexual. Um homem que é trouxa, capacho, mod tree alvo, pagador ou sugar daddy, patrocinador financeiro, nunca experimentará interesse sexual genuíno, tesão. Nunca. No melhor cenário, um homem que atua como pagador e ou sugar daddy pode experimentar algum tipo de sexo manipulador e oportunista, mas apenas se ele desenvolver a confiança e a coragem de comunicar verbalmente seus verdadeiros desejos sexuais de forma direta e honesta. Ou seja, se ele tiver culhão e espinha dorsal para ser mod 1 com as mulheres. No pior cenário, homens que exibem o comportamento de trouxa, capacho ou mod tree alvo por tempo demais podem ficar extremamente irritados, frustrados e sexualmente revoltados a ponto de recorrer a algum tipo de agressão sexual, como estupro ou date rape, ou no mínimo se tornarem mentirosos descarados, dispostos a manipular psicologicamente e emocionalmente as mulheres para conseguir transar. Eu raramente ou quase nunca ofereci refeições grátis, favores financeiros e ou presentes materialistas em troca direta de companhia sexual. Por exemplo, nunca ofereço pagar o almoço ou jantar de uma mulher se sei de antemão que meu único interesse é sexo casual de curto prazo e não monogâmico. A partir dos 22 anos, as únicas mulheres que convidei para almoços ou jantares foram aquelas que eu via como potencial namorada de longo prazo ou futura esposa. A última vez que fiz pagar por sexo com mulheres foi quando visitei o famoso bairro da Luz Vermelha de Amsterdã, no final de 2010. Existe outro coach bastante popular que escreveu em seu livro que se um homem for visto pelas mulheres como de aparência média ou abaixo da média, então ele precisa levar uma mulher para 2 ou 3 encontros para ter alguma chance de fazer sexo com ela. Esse coach explicou que acredita que homens que não foram abençoados com boa aparência ou um papo sedutor só conseguem aumentar as chances de aumentar o interesse sexual da mulher, oferecendo refeições grátis e demonstrando seu ótimo senso de humor e outros aspectos atraentes de sua personalidade durante o encontro. É óbvio que esse outro coach não entende os 3 tipos de interesse sexual que já descrevi nesse capítulo. Fato realista. Um homem não pode comprar interesse sexual genuíno, tesão, de uma mulher com refeições grátis, favores financeiros, ofertas de emprego, promoções ou presentes caros. É literalmente impossível. Um homem estaria perdendo tempo só de tentar. O único tipo de interesse sexual que você receberá de uma mulher ao oferecer coisas de valor tangível é o que eu chamo de interesse sexual manipulador e oportunista. Ou seja, a única razão pela qual ela está transando com você é porque você está oferecendo algo de valor monetário ou material. Outro fato realista. Você não pode criar ou aumentar interesse sexual genuíno, tesão. O tesão ou está presente ou não está. Convidar uma mulher para 3 almoços ou jantares não vai ajudar a aumentar ou melhorar o tesão dela por você. Agora, se você tem meu livro, ou diz isso de novo, já sabe que muitas mulheres realmente tentam esconder, negar, camuflar ou suprimir seu tesão por um homem, geralmente por medo de serem chamadas de vadia. É isso que fazem as falsas santinhas e hipócritas eróticas. Existe uma diferença entre atração,
sedução, desonestidade e manipulação, negociação financeira e coerção. Aqui vai uma breve explicação de cada uma. Atração. Em termos simples, é quando você conhece uma mulher que não só sente um alto grau de interesse sexual genuíno, tesão por você, como também não tem medo de demonstrar abertamente que quer fazer sexo. Com uma mulher assim, o que chamo de reciprocadora, você não precisa oferecer refeições grátis, favores ou presentes. E indo mais longe, nem precisa ter um papo extremamente charmoso. Quase toda a atração dela gira em torno da aparência física do homem e de seu grau de apelo sexual masculino. Sedução. Quando a mulher é uma reciprocadora, ela não precisa ser persuadida ou seduzida para fazer sexo. Por outro lado, quando é uma falsa santinha ou hipócrita erótica, ela certamente precisa ser encantada, persuadida e seduzida, especialmente se o homem estiver propondo sexo de curto prazo ou não monogâmico. Mesmo que ela te ache fisicamente atraente, ela vai relutar em admitir abertamente interesse em sexo casual por medo de prejudicar sua imagem e reputação social. Para seduzir mulheres, você precisa desenvolver uma personalidade e habilidades verbais confiantes, charmosas, carismáticas e extremamente persuasivas. Quando um homem tem um jeito de falar muito suave e sedutor, dizemos que ele tem um bom papo. Desonestidade e manipulação. Volte e veja os 3 tipos de interesse sexual. O terceiro tipo é o interesse sexual coagido e ou não consensual. Se um homem recorre a mentiras descaradas e comportamentos falsos para manipular a mulher a fazer sexo, ele está cometendo fraude emocional. Um exemplo clássico é dar à mulher a impressão de que quer um relacionamento longo, sério e monogâmico, quando na verdade só quer sexo casual. Se ela transar, não está consentindo com sexo casual, está consentindo com sexo de relacionamento. Muitas mulheres veem esse tipo de engano como algo próximo a date rape. Não sei se concordo que seja crime, mas definitivamente acho altamente antiético. Negociação financeira. Como já enfatizei, sempre que você oferece dinheiro, favores financeiros, refeições grátis, ingressos, presentes caros ou qualquer coisa de valor material, você está fazendo negociação financeira por sexo. As duas principais formas são pagar por sexo e paparicação com jantares caros. Coerção. Este é o método mais inaceitável e desprezível. Qualquer tentativa de impor-se fisicamente sobre a mulher ou comprometer sua capacidade de consentir com álcool ou drogas é coerção. Resumindo, nunca confunda desonestidade e manipulação ou negociação financeira com atração e ou sedução. São coisas completamente diferentes. Muitas mulheres se tornam mestras da manipulação quando estão com homens que elas percebem como trouxas, capacho ou modo 3 alvo. Não seja esse cara. Homens que recorrem a elogios excessivos acham que vão provocar tesão genuíno, mas na verdade só viram infladores de ego de mulher. Homens que fazem conversas longas e triviais, mas divertidas, acham que vão provocar tesão, mas viram apenas entretenedores da mulher. Homens que oferecem refeições grátis, favores e presentes caros acham que vão criar ou aumentar o tesão, mas só provocam um interesse manipulador e oportunista, se forem pagador ou sugar daddy, e, no pior caso, são vistos como trouxa, capacho ou modo 3 alvo, e nunca conseguem transar. No próximo capítulo, vou falar sobre mais um método desonesto e enganoso que muitos homens usam para evitar rejeições diretas das mulheres. Eu chamo isso de fan clubbing, que é basicamente o equivalente não financeiro do gado. Continue escutando, meu amigo.